Então olha só, em Provérbios aqui, ó, no capítulo 8, vai falar da sabedoria. Olha só, não clama porventura a sabedoria e o entendimento? Não faz ouvir a sua voz? É muito interessante isso aqui, porque está falando da sabedoria. E o que você deve ter nesse momento é isso. É sabedoria e entendimento. É isso. É isso. Eu não vejo outra coisa no momento, né? Eu já falei aqui sobre arrependimento, fé. Isso são coisas que são primordiais também, né? Segundo Crônicas 7,14, acho que em todas as minhas últimas lives eu falei sobre esse texto. Sem isso não adianta, o povo precisa se arrepender, porque é assim que vai resolver, né? Só assim que se resolve. Mas a sabedoria, eu achei muito interessante esse texto, eu queria ler com vocês. Então, assim, é através da sabedoria, tá, que as coisas são feitas, meu irmão. Boa noite, clipes do Último Herói. Então, olha só. Olha que grande riqueza é isso aqui. Quer ver? Se vocês prestarem atenção nesse texto, vocês vão achar muito interessante, olha só. Então, eu já li o verso 1, vamos para o verso 2. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, a sabedoria. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, nécios, entendei a sabedoria. Se você não tem sabedoria, busca entendê-la. Peça ao Criador. Verso 6. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Olha que interessante. Melhor é a sabedoria que joias. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Olha que interessante. A sabedoria habita com a prudência. São coisas que andam juntas. Uma pessoa sábia é prudente. Uma pessoa que não é sábia, ela é imprudente. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Olha que interessante. Minha é a fortaleza. Porque uma pessoa sábia é uma pessoa forte. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Olha só. Como que os reis reinam? Como que os príncipes decretam justiça? É por intermédio da sabedoria. Sem a sabedoria não faz nada disso. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. É através da sabedoria. Infelizmente, muitos hoje estão usando a sabedoria para o mal. Por isso a gente está vendo aí um monte de atrocidades, né? O verso 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Olha só. Você ama a sabedoria? Você busca a sabedoria? Procura a sabedoria? Olha só. Está falando aqui, a própria sabedoria está falando. Os que me procuram me acham. Entenda quão profundo é isso. E como assim eu amo os que me amam? É automático. Quando você ama a sabedoria, você age com sabedoria, coisas boas vão acontecer com você.
Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Olha que interessante isso. Porque a pessoa tola não vai conseguir nada disso. O contrário da sabedoria é tolice. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Olha só. Sabedoria vale muito mais que qualquer coisa. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Interessante. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Olha que interessante isso, pessoal. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Por que eu estou lendo isso aqui tudo? Porque o povo está sem sabedoria. Você está vendo o povo agir com sabedoria, meu irmão? Você está vendo? Eu só estou vendo o povo escolher alguém, querer escolher alguém para resolver seus problemas, enquanto vive na iniquidade, na idolatria e na blasfêmia. É só isso que eu estou vendo, eu não estou vendo nada além disso. Sabedoria eu não estou vendo. Comentário do Kleber do canal Buscando os Originais. Sabedoria, o único tesouro que levamos para o túmulo. Verso 24. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Interessante, hein? Já parou para pensar? Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Veja só, a sabedoria... Isso é incrível, porque assim, o Criador, ele é sábio, não é? E o Criador, ele é eterno, não é? Então, como que a sabedoria poderia estar nele? Esse aqui está dizendo que a sabedoria nasceu. Interessante, né? Só que eu creio que essa sabedoria aqui que nasceu é uma sabedoria diferente, é uma sabedoria direcionada para nós. A sabedoria do Criador tem que ser, por si só, eterna junto com o Criador, porque deve estar ligado com ele, porque, enfim, né? Então, por isso que aqui diz que nasceu, né? Só que foi antes da criação do mundo. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha que interessante. Meu irmão, a sabedoria existe antes da própria terra, cara. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Olha só esse texto. Aqui tem que até cuidar para explicar isso aqui, porque as pessoas talvez não entendam. Meu irmão do céu. Não tenho nada aqui para ilustrar. Ele traçava, o Criador traçou o horizonte sobre a face do abismo. Eu li esse texto hoje, eu li Provérbios 8 hoje, e achei muito interessante isso. Existe o horizonte sobre a face do abismo. Ou seja, existe o abismo. Isso e tem vários textos, tá? Tem vários textos que comprovam o abismo. Né? Existe lá os anjos que estão lá no abismo, presos. Tem a besta que vai surgir do abismo. Né? E muitas outras coisas. Boa noite, Kézia Puc. Boa noite a todos. Você que está chegando na live agora. Seja muito bem-vindo. Então, olha só. Meu irmão, isso aqui faz total sentido, cara. Faz total sentido. E já vai ter mais texto aqui que comprova isso, né? Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Olha como a sabedoria é importante. E eu ainda não tinha parado para pensar nesse texto, meu irmão. Mas presta atenção nisso aqui em Gênesis 7:11. Olha só como não veio só água do céu.
Olha o que diz Gênesis 7:11 aqui. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. O grande abismo é aqui na Terra, exatamente, lá perto da Antártida, Eclipse do Último Herói. Você está ligado no bagulho. E as comportas do céu também se abriram. Olha que interessante, ou seja, veio água da própria terra, as fontes do abismo e chuva, cara. Aliás, não é nem chuva comum, porque foram as comportas do céu, ou seja, creio eu que houve alguma abertura no domo, tá, para ter tanta água assim, né, para inundar toda a terra. Então assim, cara, veja que são textos que foram escritos há muitos anos de diferença e que falam a mesma coisa. Isso é muito impressionante. Quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Aqui está falando que a terra tem fundamentos. E dá até um dó depois de Jó, né, lá no livro de Jó, que o Criador pergunta aqui, ó, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse até aqui virás e não mais adiante, aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Está falando aqui da Antártida, do paredão. E também tem outros textos que o Criador simplesmente assim coloca Jó num... Chega a dar dó de Jó, né? Porque o Criador pergunta, você sabe, Jó, como é que foram feitos os fundamentos da Terra? Quem trabalha em construção aí ou já lidou com obra sabe como é que faz uma sapata, né? Não é nada fácil. Né? Fazer os alicerces. Então assim, olha só o limite para as águas, cara. Escancarado, né? Veja só a sabedoria. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Olha só o que a Escritura fala da sabedoria, meu irmão. Olha o nível. A sabedoria era como se fosse o arquiteto do Criador. Dia após dia eu era as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. Isso é maravilhoso demais. Sabe? Boa noite a todos que estão chegando. Eu estou lendo isso aqui porque é muito importante as pessoas terem sabedoria demais, ainda mais nesse tempo, sabe? Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Olha só isso. Olha só isso. Felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Os caminhos da sabedoria, ou seja, agir sabiamente, dia a dia. Agora as pessoas não agem com sabedoria, mano. Pô, olha como tá o mundo, tá uma treva. Tá denso, tá pesado, tá trevoso. Parece o Marilyn Manson. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Não rejeitem o ensino e nem a correção, sede sábios. Feliz é aqui o ser humano que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. O que eu acabei de falar. Agir sabiamente dia a dia. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Olha isso. Você não está precisando de um favor? Né? Então assim, é através da sabedoria.